Olá, boa noite. Fazer teatro no Brasil é uma batalha. Com exceção dos atores de mais prestígio, que têm naturalmente mais público e patrocínio, e dos grandes musicais, que são quase garantia de sucesso, viabilizar um espetáculo é uma tarefa difícil. Faltam recursos, visibilidade, projetos de governo. Teatro é o tema de hoje na série de discussões do Metrópole sobre os rumos da cultura no país. Quem está aqui com a gente é o Augusto Marim, que é ator, produtor, diretor, que está à frente do Comune Coletivo Teatral em São Paulo. Boa noite, Augusto, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Honra nossa também. Gostaria que você explicasse para o pessoal como é que funciona o Comune. Bom, o Comune, na verdade, é um teatro que surgiu, é uma associação civil sem fins lucrativos, uma OCIP, inclusive, e um grupo teatral que surgiu há 17 anos, mais ou menos, e que há 15 anos nós criamos o Teatro Comune na Consolação. Quer dizer, é um grupo teatral de pesquisa, um grupo que visa a experimentação de novas linguagens, né? Hoje mesmo estamos trabalhando aí com o John Mowat, que é um diretor inglês, que trabalhou muito em Portugal. Montamos agora um Otelo com ele e vamos montar em janeiro do ano que vem, pela Lei de Fomento, uma adaptação do Molière, do Doente Imaginário, que vai se chamar Na Cama com Molière. Né? Então, a gente está avançando um pouco nessa pesquisa das linguagens. Quer dizer, é um grupo de pesquisa que... Você trabalha muito com grupos jovens, né? Muito, muito. Nós temos um trabalho que chama Teatro Cidadão, que é um projeto do Ponto de Cultura. A gente foi Ponto de Cultura por muitos anos no Ministério da Cultura, depois no Estado. E na formação de jovens de várias comunidades da periferia de São Paulo, do centro, que vêm para o teatro fazer aulas, fazer trabalhos de cenário, figurino, produção, vídeo, enfim, e interpretação com máscaras. E a gente trabalha e ao final desse período de 4 meses a gente monta um espetáculo com a garotada, com esses jovens. E é uma forma também de dar voz, dar espaço para esses jovens trabalharem com teatro e poderem, enfim, ganhar uma autonomia como cidadãos na vida. Né? Vamos para as nossas questões aqui. Você falou na formação de jovens. A minha primeira pergunta é formação de público. Como é que a gente pode fazer essa formação de público aqui no Brasil? Esse é um tema extremamente importante. Nós formamos há alguns anos atrás a rede de teatros e produtores independentes, que vem hoje defendendo e batalhando pela ser independente no teatro, né? Quer dizer, que inclui os pequenos e médios produtores de teatro. São esses, inclusive, que se arriscam mais, porque tem menos patrocínio, menos condições, né, de navegar por conta própria, quer dizer... Então, assim, hoje, um dos temas principais para a gente é o público. Né? Nós temos que buscar resgatar esse público, né? São Paulo sempre foi uma cidade de teatro, quer dizer, um polo teatral, né? uma referência de teatro no Brasil. Uma das formas mais importantes hoje é trabalhar com as escolas, com a educação. Quer dizer, é imprescindível trabalhar a relação educação e cultura. Então, assim, uma das propostas nossas é um programa de formação de espectadores, com base naquele programa que existe em Buenos Aires hoje, que é o Formação de Espectadores. Né? Que dá muito certo. Que dá muito certo, há 11 anos existe lá, premiado pela Unesco, inclusive, né? Que é, inclusive, o seguinte, é levar os jovens na faixa de 11 a 15, 16 anos, principalmente, das escolas para o teatro. Quer dizer, esse jovem atravessa a cidade, né, passa a conhecer a própria cidade. Você sabe que muitos jovens da nossa periferia não conhecem o centro de São Paulo, não conhecem a Paulista, né, não têm acesso, quer dizer. Então, é conhecer a própria cidade, quer dizer, é adentrar a cidade e conhecer peças, né, que estão na programação normal de teatro, que são escolhidas e que, então, vão ser apresentadas para esses jovens, né, em determinado horário, de manhã, à tarde, nos horários de aula, né, e que esse jovem, então, depois debate com os alunos nesses pequenos teatros nossos que são independentes, quer dizer, onde o garoto está a 3 metros do ator, do artista, quer dizer, ele pode ter uma relação íntima, próxima com esse artista, quer dizer, conhecendo esse trabalho e depois podendo saber mais como é que é feito esse trabalho, como é que é produzido em grupo isso, quer dizer, como é que é a produção coletiva disso, né? Como é que o cenário foi criado, o figurino, a produção, como é que o ator... E assim vai se formando um público assim, desde... É um investimento fundamental, você investir na garotada para que amanhã nós temos belíssimos espectadores, quer dizer, de teatro, quer dizer, novos espectadores. O teatro sempre se pautou por ter jovens universitários, né, no teatro, quer dizer, na década de 50, 60, 70, quem mais frequentava o teatro eram a faculdade, os universitários, quer dizer, né? Nós temos que resgatar os jovens, os estudantes no teatro. A gente conversou com várias pessoas ligadas ao teatro, elas fizeram perguntas ou colocaram algumas questões. Vamos para os primeiros aqui, nós temos o Celso Frateschi e a Esther Góes. Vamos ver.
A gente fala da coisa horrível e inominável que aconteceu no Museu Nacional. Mas essas pequenas coisas também estão aí e estão com esse problema. Aqui em São Paulo, a gente tem, e aí liga patrimônio e teatro, nós temos 2 espaços que correm risco e que são de fundamental importância para a memória do teatro brasileiro e para a atividade do teatro brasileiro. Juntos. O Teatro da Oficina é um grupo, um espaço emblemático para todo o país e para o mundo. Do lado, nós temos o Teatro Brasileiro de Comédia. Em vez de transformar aquilo num centro de referência do teatro brasileiro, estão querendo fechar, assim como o Arena e assim como as outras, o Arena, o Kuznets, querem entregar. O teatro, quando se renova, ele não se renova no grande espetáculo que já está pronto e que já vem resolvido. Ele se renova naquele artista que se arrisca. A novidade na arte, ela surge desses pequenos inovadores. Esse teatro é o teatro que eu amo. Eu vou amar a vida inteira. Eu adoro me arriscar. Viva o teatro brasileiro. E nós precisamos de apoio para fazer isso. E aí, Augusto, você tem a dizer? Eu vou começar pela Esther, a querida Esther Góes, maravilhosa atriz, que acho que assim, o risco que ela está dizendo é exatamente esses grupos que a gente está citando aqui, que são hoje, só em São Paulo, são mais de 900, quase 1.000 grupos, né, pequenos grupos independentes, né, e produtores independentes, né, que se arriscam o tempo todo, sem qualquer condição hoje, né, quer dizer, as políticas públicas, infelizmente, acabam sendo muito limitadas, o cobertor é curto, como a gente diz, né, quer dizer, a gente tem que tentar ampliar essas políticas, né, quer dizer, acho que como no Brasil hoje a gente tem uma crise hoje muito séria, que é assim, criar políticas para todos, ou seja, que sejam democráticas, que sejam amplas, e não atendendo só certa faixa, certo setor, sabe? Você tem que criar uma política que seja mais ampla, quer dizer, você ter mais prêmios, né? Mais contemplados, né? Diversificar mais isso, porque aí você tem uma rede muito maior de grupos, de companhias que se beneficiam, que pode colocar o seu trem na rua, né? O seu bloco na rua, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que assim, o grande risco é esse, quer dizer, pouca gente tem recursos da Lei Rouanet, por exemplo, né? Tem acesso a esses recursos, quer dizer, o que a Esther está citando exatamente são os pequenos e médios grupos independentes, né, que batalham enormemente para conseguir manter o seu trabalho. O criar o trabalho, às vezes, nem é o mais difícil. O difícil é manter. Com isso. Você vê que há 30, 40 anos, as peças, por exemplo, eram ensaiadas. Você ensaiava uma peça 2 meses e ficava 2, 3 anos em cartaz. Hoje você ensaia 1 ano e fica 1 mês em cartaz. Quer dizer, essa lógica se inverteu. É algo absurdo. Quer dizer, nós temos, às vezes, peças que ficam 1 dia na semana, 2 dias. Né? Quer dizer, isso não... Desculpa aí, mas a preocupação de patrimônio que Frates colocou... Super pertinente, super correta. Realmente, esses 2 espaços são espaços simbólicos, né, da memória afetiva e histórica do teatro nacional e por que não dizer mundial, no caso dos 2. São referências da história do teatro brasileiro, os 2, né, os 2 transformaram o teatro brasileiro na década de 50, 60, 70, quer dizer, são transformadores. E eu acho que, assim, a saída para o TBC, por exemplo, é uma concessão, é criar uma concessão público-privada, eu não entendo exatamente a forma jurídica disso, mas é uma concessão que permita que o TBC abra suas portas. Quer dizer, nós não podemos permitir que o TBC fique de portas fechadas, porque aí sim, como ele disse muito bem, ele se desgasta, ele fica no abandono. Ele tem, o governo recente, o governo da atual gestão da cultura, tentou criar uma parceria. Eu acho que é importantíssimo isso, que se crie uma parceria para exatamente viabilizar a abertura do TBC, né? E uma solução para a Oficina, claro. A Oficina é um teatro que precisa achar uma saída ali. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre isso? Ótimo. Tá bom, no próximo bloco continuamos a nossa conversa aqui com Augusto Tumarim. Agora vamos ver algumas exposições em São Paulo.
E Metrópolis fala hoje de teatro com Augusto Marim, que comanda o Comune Coletivo Teatral em São Paulo. Augusto, a gente já vai direto para a pergunta da Adriana Greck, que é diretora do Festival Contemporâneo de Dança. Vamos ver. Vocês acham que o fomento ao teatro está correndo risco de perder as suas características? Porque é um programa importantíssimo e a dança criou o seu programa de fomento a partir do modelo que vocês criaram no teatro. Claro que daí com as suas especificidades. E como vocês estão vendo o futuro desse programa? E? Bom, o que eu acho é que, em primeiro lugar, tanto a lei de fomento do teatro quanto de dança são leis extremamente importantes, né, que foram criadas em momentos muito singulares da nossa história teatral e que, assim, hoje, nesse momento, acho que o que está acontecendo é que as leis estão se aprimorando, quer dizer, elas têm que, os momentos mudaram, quer dizer, a realidade de 2003 era uma, hoje é outra, né, em todo o panorama teatral da cidade e do país. Então, hoje, o que está se buscando é aprimorar e que a lei seja mais democrática. Hoje nós estamos buscando, por exemplo, que mais grupos sejam contemplados, por exemplo, né, que tenham acesso à lei de fomento. Para que, como eu falei agora há pouco, quer dizer, para que essa produção não fique circunscrita a alguns grupos, a alguns poucos grupos, ou alguns grupos, mas que seja melhor distribuída pela cidade, quer dizer, né, atingindo uma diversidade, inclusive, de formas de teatro diferentes, né, tipos de teatro, modos de produção teatral. Quer dizer, isso na verdade, transformar no sentido positivo. Quer dizer, então, o que se quer hoje, por exemplo, é buscar melhorar cada vez mais a lei de fomento ao teatro e, por conseguinte, da dança. Augusto, dentro do tempo que a gente tem, mais ou menos você deu o seu recado, mas sempre no programa de domingo a gente coloca outras questões e aí você vai poder ainda falar sobre outros assuntos. Bacana, tá bom? ótimo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Metrópolis. Muito obrigado. E nós vamos embora com o primeiro trailer de Capitã Marvel, filme estrelado por Brie Larson, que chega aos cinemas em março do ano que vem. Tchau e até amanhã. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one.